iniciada dessa aula aqui hoje na P4 de Jardim da Penha, no dia 7 de abril de 2021, ainda no período da Covid. E hoje nós vamos encerrar o assunto sobre feudalismo. Nós paramos na última aula falando sobre a parte final do mundo feudal, a alta Idade Média, não, a baixa Idade Média, desculpa, que é o final do mundo feudal, para a gente poder entrar, meu camarada, na Idade Moderna efetivamente com a consolidação dos Estados Nacionais. Lembrando que os conteúdos do próximo capítulo, eu postei ontem no blog, os slides do próximo capítulo, todas as partes. Show de bola? Bora lá então que eu vou começar a espelhar o assunto da nossa aula de hoje. Aqui. Essa última parte é uma parte fácil, é uma parte rápida, beleza? Que é sobre igreja. Nós a gente já vem falando sobre igreja já tem tempo em Idade Média. E o poder da igreja vai ser exercido através de duas coisas. O conhecimento, porque o monopólio do saber era da igreja. As universidades que existiam naquele momento eram eclesiásticas, então o conhecimento, o monopólio do saber da igreja. Assim como você tinha também a coerção física. Como assim a coerção física? Os tribunais do Santo Ofício da Inquisição. Beleza? Então você vê aí, ó, os homens do clero que monopolizavam o saber, guardado nas bibliotecas, essa imagem à esquerda, você vê os monges copistas, sacou? Igual você, para quem assistiu ou acompanhou aquela série Vikings, lembra que um cara lá que é um cristão que vai acabar influenciando Ragnar, ele é um monge copista, sacou? A Bíblia não era impressa até então. Então, para você copiar ela sem ter nenhuma alteração de nenhuma vírgula, nenhum hífen, nenhum pingo no i, era um negócio complexo. Né? Para você ter uma leve ideia, ter uma Bíblia completa era raro. Não era qualquer igreja que possuía efetivamente uma Bíblia completa, sacou? E quer dizer, então, que alguns lugares tinham trechos. Ter ela completa efetivamente mesmo só vai se tornar comum depois de Gutenberg. Ah, por quê? Porque depois de Gutenberg, você tem a imprensa, o famoso Gutenberg. E aí? E a outra forma de você manter o conhecimento é de você monopolizar o controle, não é só através do conhecimento, mas através da coerção física, que vão ser através dos tribunais de inquisição. Já falei que a igreja defendia a teoria das três ordens, né? Da esquerda você vê os nobres que guerreiam, ao centro você vê o clero, são os que oram, e à direita você vê os servos, que são aqueles que trabalham. Ir contra aquilo que você é seria ir contra aquilo que Deus determinou para você, beleza? E a parte coercitiva são os tribunais da Inquisição. Os tribunais vão ser instituídos no século XIII, ou seja, o século XIII é a partir de 1201, beleza? Vão ser comandadas pela ordem dos dominicanos, que são os inquisitores ordenados pela Santa Sé, que é a cúpula da Igreja Católica. Começa com os dominicanos, mas depois se expande para outras ordens, beleza? Trabalhavam em cooperação com os bispos de cada cidade, autoridades laicas. Como é que é? Quer dizer que a igreja tinha um tribunal que se associava às igrejas locais e tinha também o apoio das autoridades locais. Isso aí. E aí, o que acontecia? Se instalava um tribunal de inquisição aqui, ou chegava um inquisitor, beleza? E aí iniciava o período da graça. Todo mundo tinha que se confessar. E aí, quando você se confessar, que é um dos 7 sacramentos católicos, você já ia se confessar, velho, antes que alguém te denunciasse. Então, você já se confessa e fala, fiz isso, fiz aquilo, me arrependo. O cara te dava a punição, ou o que você tinha que fazer para poder se livrar daqueles pecados. E no final da sua confissão, ele perguntava se existia alguma coisa que você queria informar sobre outras pessoas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que é um negócio bastante diferenciado, né? Aí você fala, por quê? Porque muitos vão indagar assim, pô, mas Deus não é onipotente, onipresente, onisciente, tudo sabe, tudo vê? Então, para que eu tenho que contar para você uma coisa de uma outra pessoa? Bem, velho, isso é um dogma católico, sacou? Um dogma seria uma verdade incontestável, da igreja, né? A confissão é uma forma dela conseguir ter um grau de informação infinita das pessoas na época. E até os dias de hoje, obviamente. Só que como a comunidade naquela época era muito menor, a chance de você saber a informação de quase todo mundo era muito maior. E às vezes as pessoas denunciavam porque elas achavam que estavam fazendo certo mesmo, porque acreditavam realmente naquilo, é a fé delas. Então, tipo, eu tenho um vizinho meu que ele é judeu. Como é que você sabe que ele é judeu? Porque dia de sábado ele desaparece. Sexta-feira, ao entardecer, começou a anoitecer, ele some. Sábado, o dia inteiro, você não vê o cara mais. É o Shabat do judeu, pode crer? E aí, denunciava o cara.
Ou se eu não gostasse. Ó, tem uma vizinha minha lá que ela é bruxa. Ah, por que ela é bruxa? Porque ela tava no meio da mata com um caldeirão lá, fazendo mandinga, fazendo voodoo, fazendo isso e aquilo. Bicho, os caras iam lá e buscavam a mulher. E aí, você é bruxa? Ela falava, não. Então prova que você não é bruxa. Ué, como que eu vou provar que eu não sou bruxa? Me traz uma vassoura, eu vou montar nela. Se eu sair voando é porque eu sou. Não vai dar certo. O padre inquisitor vai tentar provar que ela é bruxa. Não vai conseguir. Então entregava para Deus. Né? Entregava para Deus são os ordalhos de fé. São as comprovações que a pessoa deveria passar para poder saber se ela é culpada ou inocente. E basicamente são 3 comuns: óleo, fogo e água. Escalda um braço seu em óleo fervente. Se em 3 dias o seu braço estiver completamente recuperado, porque 3 dias foi o tempo que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Se em 3 dias Jesus morreu e ressuscitou, em 3 dias seu braço tem que estar curado. Se você é inocente, Deus vai fazer seu braço ser curado. Nenhum braço cicatrizado. Fogueira inteira no cara. Afunda ele na água. Se ele ficar meia hora sem afogar, é porque ele é inocente. Ninguém ficava. Coloca ele na fogueira. Se ele não pegar fogo, é porque ele é inocente. Quem não pega fogo? Sacou? E aí, meu camarada? O tribunal muitas vezes era usado para fins políticos e também como forma de perseguir os desafetos, como eu estou te falando. Eu tenho um camarada que é um político que concorre comigo, eu vou lá e denuncio ele. E se hoje você é inocente até que se prove o contrário, antigamente você era culpado até que se provasse a inocência. E as maiores vítimas são as mulheres, que são aquelas consideradas as culpadas do pecado original, tanto para judeus, que vão falar da Lilith, quanto para cristãos, que vão falar da Eva, sacou? E de que elas são as culpadas do pecado original, da promiscuidade, da traição, da decadência, né? De bruxarias, de pactos com o demônio e por aí vai. Então, mulheres e judeus iam para a fogueira num grau muito maior do que o restante, beleza? A sentença ao herege podia ser uma pena simbólica, né? Uma peregrinação. Poderia ser a perda de bens, tomar tudo dele, ou até mesmo a morte. Né? A execução da pena era dada pelo tribunal e ficava a cargo de autoridades civis. Então, o padre ordena, mas quem executa é a polícia local, é a força militar local. Aí, questõezinhas sobre Idade Média, né? Sobre igreja, e encerramos esse assunto. Vamos pegar agora o próximo. E aí, Ronde, quer dizer que agora você fechou, então, o capítulo. Isso aí. Aí, acabando essa aqui, a gravação, a gente já tem a possibilidade de encerrar para poder juntar e publicar para vocês. Beleza? Vamos lá, então. Você está agora, meu velho, na aula da formação das monarquias nacionais ou da consolidação dos estados nacionais modernos. Boa parte desses primeiros slides eu já dei para vocês em aulas da semana passada. Eu falei, por exemplo, que no final da Idade Média, com as cruzadas, por exemplo, não se reconquistou a Terra Santa, mas se reabriram rotas de comércio. Voltou a ter o comércio entre o Oriente e o Ocidente. Então acontece renascimento urbano, renascimento comercial, feiras na Flandres, feiras no Mediterrâneo, rotas entre Ásia e Europa. E aí eu falei com vocês que os burgueses, por exemplo, que faziam comércio, os comerciantes tinham dificuldade de entrar em feudo por feudo. E acabaram por fazer uma aliança com o rei. Né? Lembra que existia um rei, mas ele não tinha um poder centralizado porque o poder era pulverizado entre os seus vassalos, beleza? Ele não mandava porque ele não tinha, de fato, o poder do exército do lado dele. Então, na Idade Média, o poder político era descentralizado. A autoridade dos monarcas era reduzida, porque o exército dos meus vassalos não são exércitos meus, beleza? E lembra que eu falei uma frase na outra aula. Eu dou uma terra para um nobre. Ele se torna meu vassalo. As tropas dele, eu posso utilizar. Beleza? Se eu precisar. Mas aquele camarada vai doar a terra dele para um outro. Sacou? E aquele doa para outro. E aí tem uma frase na Idade Média que fala assim: os vassalos dos meus vassalos não são meus vassalos. Então eu doei a terra para você. Você é meu vassalo. As suas coisas você tem que me ajudar. Mas aí você foi e doou um pedaço da sua terra para um outro nobre. Esse outro nobre que recebeu coisas suas não tem obrigação nenhuma de me auxiliar, sacou? Você pode pedir para ele ajudar, mas ele não tem obrigação na lei, beleza? Vassalo do meu vassalo não é meu vassalo, pode crer? E aí? E aí o que acaba acontecendo é que acontece a aliança rei-burguesia. Esse burguês cola no rei e fala: rei, você quer voltar a mandar com o poder centralizado? Ah, é claro que eu quero. Então eu ajudo você, depois você me ajuda. A burguesia financia o rei com o dinheiro da burguesia, passa a ter força para poder montar um exército,
Com um exército maior do que os outros, ele submete os nobres e concentra o poder nele. E aí uma mão lava a outra. Se antes você pagava imposto para entrar no feudo, para poder usar a ponte, para poder usar a estrada, acabou. Livre trânsito. Se antes era um imposto para cada senhor feudal, acabou. É um imposto só para mim. Se antes era uma moeda em cada lugar, acabou. Agora é uma moeda só. Se antes, meu velho, não tinha pesos e medidas padronizados, agora eu padronizo. E tudo que a burguesia ganhar, 20% ela manda para o rei. O quinto. Quanto mais o comércio crescer, mais o rei ganha grana. Quanto mais o rei ganha grana, maior é o exército do rei. Quanto maior é o exército do rei, mais centralizado o poder fica nele. Beleza? Então, o Estado Nacional moderno surge de uma conciliação de interesses, tanto da burguesia quanto por parte do rei. E da nobreza também. Beleza? Olha aí, ó. Interesse dos reis em definir os limites territoriais dos seus reinos, em exercer a soberania de fato e de direito sobre todos os seus domínios. Com um exército fortão, ele consegue isso. Superar o particularismo dos feudos e o universalismo da igreja. Então, ó, superar o particularismo dos feudos eu consigo, porque eu, com um exército maior, submeto os senhores feudais à minha autoridade. E é bom lembrar que os senhores feudais também estavam passando por dificuldades, por causa das revoltas camponesas, beleza? E aí? E o universalismo da igreja é o próximo passo. Ah, por quê? Porque a igreja era supranacional. Então, para eu ter todos os poderes concentrados em mim, eu não posso só ter o domínio do povo, eu não posso ter o domínio só do burguês, eu não posso ter o domínio só do nobre, eu tenho também que ter o domínio da igreja, beleza? Então, os monarcas reivindicavam o monopólio do exército nacional, ou seja, o monopólio do uso da força, da justiça, eu que sou o Supremo Tribunal, o fiscal, eu que arrecado os impostos, das leis, a única lei é a minha, e o monetário, a única moeda é a minha. Observa que quando eu sou o exército, eu sou a justiça, eu sou a cobrança dos impostos, eu sou a lei aplicada, eu sou a moeda que circula, eu estou concentrando tudo em mim. Eu estou caminhando a passos largos para fazer um negócio chamado Estado Nacional Moderno. O que é o Estado Nacional Moderno? Quando você tem um território único, um governo único, uma língua única, uma moeda única, um exército nacional. Isso que está acontecendo nesse momento. Sacou? Onde? Mas e a nobreza? Como eu te disse, a nobreza também vai se submeter, ou por bem ou por mal, beleza? Muitas das guerras, e vai ter mais facilidades de submeter a nobreza. Não só por causa das revoltas servis, então eles precisam de apoio do rei, do exército do rei, para combater aquelas revoltas de servos, mas porque você vai ver agora mais à frente que vão ter guerras entre os nobres e nobres. E quanto mais nobre matar mais nobre, mais fácil para o rei tomar as terras de volta e concentrar nele vai ficar. Então, vão recorrer aos recursos financeiros da burguesia para formatar o Estado Nacional centralizado. Observa que, no primeiro momento, a burguesia não quer poder político. Ela quer poder econômico. E veja o que acontece depois. E aí, ó, quais são os interesses da burguesia? Remover os diversos entraves feudais, livre trânsito, livre circulação, dinheiro, vários impostos, moedas diferenciadas. Tudo isso acaba quando eu faço um acordo com o rei. A centralização vai vir padronizar peso, medida, moeda única, vale em todo o reino. Fim das diversas taxas de feudais, de pedágios feudais, garantia de segurança aos comerciantes, sacou? Então, olha a aliança entre rei e burguesia. A burguesia financiou a burocracia estatal, estruturou e manteve o exército do rei, sacou? Que vai viabilizar o quê? A unificação política e administrativa, unificação das leis, criação de unidades monetárias, criação de sistemas de pesos e medidas, contratação de funcionários públicos, se forma a monarquia nacional, sacou? E o clero e a nobreza vão perder poder político com a centralização. Ah, por quê? Porque, de fato, aquela terra que antes a igreja mandava, agora eu, rei, que vou passar a mandar. Esse é meu objetivo. Aquela terra que a nobreza mandava, agora eu que vou passar a mandar. Esse é o meu objetivo. No entanto, eu não vou retirá-los daquelas terras. Eu vou falar assim, ó, vocês vão continuar nessas terras, só que a partir de agora elas são minhas. Vocês não podem mais cobrar imposto dessas terras, porque agora só eu posso. Ah, mas eu vou viver de quê? Vou viver de quem? Calma. Você vai viver porque você vai ter privilégio de não pagar imposto, como os outros pagam. Então, quem é clero e quem é nobre não paga imposto para mim, é um privilégio. E vocês vão receber pensões. Para administrar essas terras, nobreza, para administrar essas terras, clero, em meu nome, vocês recebem cargos. Conde, duque, visconde, marquês, barão, sacou? E esses cargos conferem a vocês a autoridade de governar em meu nome, porque agora o poder é centralizado,
arrecadar os impostos em meu nome, fazer cumprir a lei em meu nome, e em troca eu te dou uma pensão e você não paga imposto. Então, os monarcas têm que fazer o quê? Olha lá. O Estado garantia a nobreza e a igreja isenções de tributos, cargos na administração, rendas e pensões, controle sobre as massas camponesas. Sacou? Os monarcas necessitavam, então, de conciliar os interesses entre vários grupos, entre a burguesia, entre o clero e a nobreza, para garantir governabilidade. Sabe qual o primeiro país que consegue fazer isso, meus senhores e senhoras? Portugal, opa! Portugal é o primeiro país que abandona a Idade Média e ingressa na Idade Moderna? Sim. E olha como os interesses dessas categorias, todas desse último parágrafo, vão estar conjuntos. Quando Portugal se unifica e consolida a monarquia nacional, a partir da Revolução de Avis, o rei é o principal organizador das grandes navegações, que tem apoio da burguesia, do clero e da nobreza, que não só patrocinam, mas participam. Todas as terras conquistadas são em nome do rei. Quem realiza o comércio nessas terras é a burguesia. Quem administra essas terras é a nobreza. E quem catequiza essas terras é a igreja. Viu? É um empreendimento que todo mundo ganha nessa situação, a partir da unificação do Estado Nacional moderno. E aí, é claro, a ideia é fazer o quê? Do século XV ao século XVIII, que é o período moderno, as monarquias vão evoluir para se tornarem cada vez mais centralizadas, cada vez mais absolutistas. Então, se observa, ó, o Estado absolutista apoia os negócios da burguesia. Aí você fala assim, de que jeito? Barreira alfandegária, estimula a expansão marítima e comercial, aumenta a população, é mais gente para consumir, é mais mão de obra barata, incentiva a manufatura nacional. Eu desenvolvo a economia quando eu apoio a burguesia. Quanto mais a economia se desenvolve, mais 20% dela eu ganho, mais forte eu fico, né? E o Estado também sustenta os nobres lhe pagando rendas. São esses nobres, meu velho, que vão ocupar os principais cargos. Esse dinheiro vai vir, meu velho, da balança comercial favorável, vai vir de entesouramento, que nós vamos falar mais à frente, exploração das colônias, de colônias propriamente ditas, beleza? Bem, aqui atrás é uma questão, né? No processo de formação dos Estados Nacionais da França e da Inglaterra, podem ser identificados os seguintes aspectos, né? E aí vocês vão ver, meu velho, depois vocês fazem lá qual é que é a questão. Vou deixar as respostas para vocês. Lá você vai ter gabarito, resposta, tudo certinho nos slides que estão em PowerPoint. Show de bola? Bem, a parte de Portugal, vocês já viram com o nosso camarada Serlon. Deixa eu ver aqui e perguntar para vocês. Vocês já viram isso com o Serlon? Porque nas aulas de História do Brasil, eu dou Portugal e Espanha. Então você vê a formação de Portugal, que leva as navegações, Revolução de Avis, e você vê a formação da Espanha, Guerra de Reconquista também, que descobre a América. Por favor, os que estão me ouvindo agora, professor, o Serlon pulou. Pô, como que pulou, rapaz? Como é que você vai falar de grandes navegações se você não chega nessa parada aí? Você não viu, não? Ele, ele não passou isso. Aí já viu o Vinícius falando que pulou, não. Acho que ele pulou, não. Ele disse que isso não cai. Ah, pode crer. Porque eu ia falar assim, não. Gordinho ia dar isso assim. Ele disse que não cai. De fato, senhores, cair, particularismo da formação das monarquias nacionais é pouco. Mas para aqueles que ficaram aí meio viajando agora, pensando assim, caraca, eu tô fudido, eu tô ferrado, será que cai, será que não cai, será que eu vi, será que eu não vi? Vamos lá. Bem, para a formação de Portugal, a primeira coisa que você vai ver, se vocês quiserem, por exemplo, ter acesso, se for lá no DA 24 horas, tem todas as aulas gravadas de formação de Portugal que eu fiz. Ficou show de bola, sacou? Aí vamos lá. Portugal, primeiro Estado nacional a se centralizar nessa guerra de reconquista, e você vai ver uma parada. Eu vou citar aqui 4 exemplos. Portugal, Espanha, Inglaterra e França. Esses 4 exemplos são citados apenas para exemplificar o que eu acabei de falar aqui atrás. Aliança rei-nobreza, aliança rei-burguesia. Calma aí. Minha bateria vai acabar, tá muito baixo. Só um pouquinho que eu vou ligar ele aqui na luz. Só um pouquinho, pueblo. É o famoso cacete de agulha. Só um pouquinho.
Beleza. Sacou o que eu estou te dizendo? Esses 4 exemplos são apenas para poder ilustrar como que as guerras são importantes nesse processo de formação das monarquias nacionais. Porque como o Sermão, alguns de vocês comentaram, o Sermão colocou que isso não cai, de fato, velho, cair especificidade sobre o processo de formação de cada monarquia nacional é muito improvável de cair. Mas aqui a gente vai fazer uma narrativa para você ver os exemplos das guerras, para consolidar. Aí você fala, por quê? Porque guerra cria identidade. Guerra, nesse momento, o lado positivo dela para formar a monarquia nacional é que ela cria identidade, ela cria senso de que eu e você somos um mesmo povo. Porque no mundo feudal, como o poder é descentralizado, cada povo de cada feudo se achava diferente dos outros do lado, sacou? Quando você tem uma guerra contra o inimigo comum, você passa a fazer o quê? Ó, você e você são iguais a mim. Se a gente não se juntar aqui, aquele povo que está invadindo esse território vai acabar com todo mundo, sacou? E aí, vamos lá então a esse processo. Né? Primeiro, Portugal, vocês sabem, ele começa como um feudo, pode crer, começa como um feudo da Espanha. Como assim como um feudo da Espanha? Deixa eu mostrar aqui. Ó. Aqui, ó. Nesse mapinha aqui da Espanha vai dar para você ver. Observa esse quadrado. Está colocando do século XI, século XII, século XIII, século XIV, sacou? Com esse quadro aqui eu consigo explicar as duas coisas. Os árabes vão entrar, primeiro quadrante à esquerda em cima. Os árabes vão entrar por Celta, beleza? E vão ingressar na Península Ibérica, onde hoje é Portugal e Espanha, e vão varrer a Península Ibérica. Só vão ser barrados lá na França, na Batalha de Poitiers, sacou? Batalha de Poitiers, escreve. E aí? E aí, os reinos cristãos, que eram vários e vários feudos, vários reinos, pequenos reinos, viram o seguinte, cara, ou nós nos juntamos para combater os árabes, que lutam de forma unificada, ou nós vamos nos ferrar. E aí juntaram esses 4 reinos aí, ó, Leão, Castela, Navarra, Aragão e também o Condado de Barcelona. Observa, quando você vai para o mapinha do século XII, já aparece o nome Portugal. Aí você fala assim, por quê? Porque só os camaradas, meu velho... Ah, um outro detalhe. O principal desses reinos cristãos que vai dar origem à Espanha é Castela. Por isso que é comum você ouvir o cara falar que ele fala espanhol ou fala castelhano. Pode crer? E aí, Ronde? E aí, na época, só os nobres da Península Ibérica não davam conta de expulsar os árabes na Guerra de Reconquista. A Guerra de Reconquista ou uma nova cruzada, ou Cruzada Ibérica, como alguns dizem. E aí pessoas de outros reinos vinham para poder ajudar. Aí você fala assim, mas por que uma pessoa de um outro reino vai vir para participar de uma guerra? As pessoas fogem de uma guerra. Lembra que eu falei que as famílias feudais na época, o primeiro filho herdava tudo, o segundo filho para a igreja, o terceiro filho ia virar um cavaleiro? Aquele cavaleiro tem nome de nobre, mas ele é pobre, ele não tem terra, ele não tem nada, cara. A guerra era uma chance dele se enriquecer. A cruzada era uma chance dele se enriquecer. Se eu me destaco numa batalha contra os infiéis, eu posso ganhar dotes, eu posso ganhar recompensas, eu posso ganhar terra. Que vai ser o caso que vai acontecer. Pelos serviços prestados no combate aos árabes, o rei de Leão e Castela vai dar para um camarada chamado Henrique de Borgonha, que era um francês, desculpa, vai dar para esse francês a mão da filha dele e mais um condado, o tal do condado portucalense, um feudo. Então você imagina que a Espanha é liderada por Castela, beleza? Leão e Castela que vai formar a Espanha. Observa outro detalhe, ó, Navarra, Aragão, Catalunha são regiões que originalmente não são espanholas. Elas vão se unificar nesse momento para poder combater o inimigo comum. E depois vão tentar voltar a ser independentes, não vão conseguir até os dias de hoje. Então, voltando. Pelos serviços prestados na guerra para expulsar os árabes, os muçulmanos, um nobre francês chamado Henrique de Borgonha ganhou do rei de Castela e Leão a mão da filha do rei, era uma filha bastarda, mas era, e ganhou ainda um pedaço de terra. Então, se eu dou a terra para você, eu sou suzerano. Se você recebe a terra, você é um vassalo. Pode crer? Olha no mapinha da esquerda embaixo. A guerra de reconquista continua em direção ao sul, para poder expulsar os árabes para o Mediterrâneo. Pode crer? Observa no mapinha da direita embaixo. Observa que os portugueses eles vão expulsando, olha o reino de Portugal. Eles vão expulsando, 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 e chega uma hora que não tem mais para onde expulsar os árabes. Aí você fala assim, por quê? Porque já acabou o território deles, ó. Essa última parte, para quem fica viajando lá na história do Brasil, quando fala Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. O Algarve é o extremo sul de Portugal. Foi a última área continental que Portugal anexou ao seu território, sacou?
E quando os portugueses conseguiram expulsar os árabes do Mediterrâneo, a guerra acaba primeiro para os portugueses, mas continua para os árabes, sacou? E aí, o que acontece? Voltando lá então, no século XI, um nobre francês, Henrique de Borgonha, recebeu do rei espanhol, o condado portucalense. O Afonso Henrique, filho do Henrique de Borgonha, vai romper os laços irani e vassalagem e vai iniciar a primeira dinastia portuguesa, a dinastia de Borgonha. Aí você fala, mas não tinha aquele negócio de fidelidade mútua, de reciprocidade, de contratos irani e vassalagem, que você não pode romper? Pois é, a lei é uma coisa, a prática é outra. Como os portugueses acabaram com a guerra com os árabes, primeiro que os espanhóis, os portugueses passam a desenvolver autonomias e passam a não querer ajudar os espanhóis. Tipo assim, pô, nós já lutamos o tanto que nós tínhamos que lutar, não vamos continuar lutando para vocês, sacou? E aí Portugal começa a desenvolver autonomias que declaram a independência dele. Então, se perguntar para você assim, qual que é a importância da dinastia de Borgonha para a formação de Portugal? A dinastia de Borgonha, que é a dinastia de origem francesa, declara a independência de Portugal com relação à Espanha. É a primeira dinastia responsável por formar Portugal enquanto país independente. Sacou? Aí você vê aí, ó, os portugueses se beneficiaram com a guerra entre a França e a Inglaterra no século XIV, porque interrompeu o comércio das rotas terrestres, então isola Portugal. Portugal, então, tem que fazer o quê? Tem que buscar autonomia, ele passa a desenvolver por conta própria. Quanto mais você busca autonomia, quanto mais você se desenvolve por conta própria, mais próximo de você ser independente você está. Assim como são as pessoas, são as coisas. Sacou? E Portugal passa a ter acesso ao comércio através das rotas marítimas. Olha que interessante. Observa que as duas principais feiras eram no Mediterrâneo e era na Flandres. Os navios dão a volta pelo Mediterrâneo para entrar no Atlântico e Portugal está no meio do caminho. Mais um fator que colabora para Portugal ser, de fato, meu velho, o pioneiro nas grandes navegações. Mas olha o que acontece. É claro que a Espanha, na época, ficou puta da vida. Ah, porque, pô, eu dei um feudo pro cara, dei minha filha pro cara, o camarada ser meu vassalo, e agora ele termina a guerra dele contra os árabes, ao invés de vir me ajudar, ele vai lá e declara a independência dele. Só que os espanhóis ainda não tinham expulsado os árabes do território. Então, se você se colocar, aqui eu vou mostrar no mapinha de novo, tá vendo, ó? Direita embaixo, tá vendo Granada, Reino de Granada? É a parte que os árabes estão ali ainda. Se você fosse o rei da Espanha, se você fosse o Fernando, rei da Espanha, você ia fazer o quê? Você estava puto com um parente que declarou independência de um território que você deu para ele. E você tem os árabes que só faltam uma beiradinha do território para expulsar. Qual das duas ações são as prioritárias? É a prioritária. Eu invadir Portugal para reconquistar aquela terra ou eu terminar de expulsar os muçulmanos? Terminar de expulsar os muçulmanos. Afinal de contas, esses caras estão aqui há séculos e só falta uma beiradinha. Se eu retirar minhas tropas daqui, eles avançam de novo. Então a ideia é o quê? Vou terminar de expulsar os árabes. Depois que eu terminar de expulsar os muçulmanos, aí eu vou lá em Portugal e reanexo Portugal. Pode crer? Só que daqui a pouquinho eu expulso os muçulmanos e vou lá e reanexo Portugal, passaram mais meio século. Mais meio século de autonomia, mais meio século de fortalecimento, mais meio século de independência e consolidação dela. E depois que os árabes, os muçulmanos foram expulsos, a Espanha estava tão destruída, tão arrasada, que ela não tinha condições de reconquistar Portugal. Só uma curiosidade, como Portugal acaba com as guerras primeiro, Portugal navega primeiro. Como a Espanha demora mais de 50 anos, a mais do que Portugal, para expulsar os árabes, ela só vai navegar depois que ela expulsa os árabes. Outra curiosidade, o ano que ela expulsa os árabes totalmente é 1492, o mesmo ano que ela começa a navegar, e o mesmo ano que Cristóvão Colombo chega na América, patrocinado pela coroa espanhola. Beleza? E aí, ó, então Portugal se torna independente. Depois da guerra de reconquista, a Espanha está tão destruída, tão avassalada, que ela não consegue reconquistar Portugal. Só que aí vem um detalhe biológico. O Dom Fernando, da dinastia de Borgonha, morreu e não deixou herdeiro. Para piorar um pouquinho, na época era muito comum, para você evitar futuros atritos entre reinos, você casar os seus filhos, né? E na época o que aconteceu foi o que o Dom Fernando casou a filha dele com o rei da Espanha. Tipo assim, caso minha filha com o rei da Espanha e garanto a paz entre os nossos reinos. Vou ter mais filhos. E quando eu tiver um filho, ele assume meu trono aqui. Acabou. Só que ele casou a filha dele, evitou um atrito com a Espanha,
Só que ele morreu antes de deixar um filho varão, ou seja, um herdeiro do sexo masculino. Quem era a herdeira? A filha. Casada com quem? Com o rei da Espanha. Quem vai reanexar Portugal e tem obrigação de reanexar, pelo menos na visão dele nesse momento, o próprio rei da Espanha. E aí, velho? E aí, no momento em que a Espanha queria reunificar Portugal, seu território, acontece a Revolução de Avis, beleza? O que é essa Revolução de Avis? Os portugueses vão preferir um rei bastardo. Por quê? Porque o Dom João, mestre da ordem militar de Avis, era irmão ilegítimo do Dom Fernando, só de parte de pai. Pode crer? Preferia um rei bastardo do que ter um rei espanhol governando Portugal. E aí, os portugueses, apoiando esse Dom João, mestre de Avis, conseguem derrotar os espanhóis efetivamente e mantém a sua independência. Então, vamos lá. A dinastia de Borgonha consolida Portugal e faz Portugal se tornar um país independente, separado da Espanha. A dinastia de Avis, que é essa próxima dinastia, não permite a reunificação com a Espanha, e essa dinastia vai iniciar as grandes navegações que darão descoberta, por exemplo, ao Brasil, contorno da África e chegada às Índias. Uma outra curiosidade, Dom João, mestre de Avis, era meio sangue nobre e meio sangue burguês. Meio sangue nobre porque ele era filho do rei. E meio sangue burguês porque a mãe dele vinha de uma família de burgueses armadores. Armadores são construtores navais, cara. Olha só. Quer dizer, então, que o rei de Portugal ele vai ter todo o poder político centralizado na mão dele e ele já tem uma vocação para a navegação, sacou? Daí, não só Portugal acaba com suas guerras, inicia uma nova dinastia que consolida a monarquia nacional portuguesa, evita que Portugal seja reunificado com a Espanha e inicia o processo das grandes navegações que vão descobrir o Brasil. Show de bola? Deixa eu só ver se alguém tem alguma dúvida nesse processo. Pode crer. O Serlon passou a bola para mim. Então, se ele passou a bola para mim, a bola já foi passada e o gol já foi feito, beleza? Tem tempo ruim com nós não, velho. Não tem mesmo. Não tem mesmo. Mas vamos lá. Vamos para a Espanha agora. No caso da Espanha, mesma coisa de Portugal. Guerra de Reconquista. Cala a boca, rapaz! Que ditadura. Esse cachorro fica latindo para tudo quanto é lado, não. Primeiro, no caso da Espanha, observa que ela também se consolida num contexto de guerra de reconquista. Vários reinos se juntam, né, em torno de Leão e Castela para combater os muçulmanos, né? E aí, eles conseguem efetivamente expulsar os muçulmanos, como eu te disse, em 1492. Como eu te disse, a guerra cria identidade, unifica povos contra um inimigo comum. E você passa a enxergar no rei a liderança que pode te levar à vitória. Após expulsarem os árabes em 1492, a Espanha também inicia seu processo de navegação. Inclusive, quem vai ser a principal responsável não vai ser o Dom Fernando, o rei, vai ser a reina, la reina Isabel. La reina Isabel é que vai acreditar em Cristóbal Colombo de que a Terra seria redonda e que se navegando ao ocidente se chega ao oriente. O que acaba acontecendo? Ela acredita no navegador genovês chamado Cristóvão Colombo, de que a Terra é redonda, navegando para o Ocidente, chega no Oriente e vice-versa, e vai ser justamente nesse processo, meu velho, que vão acontecer as navegações espanholas e vão chegar até a América. Outro detalhe que consolida o Estado Nacional Espanhol, porque chegando à América, vai ter acesso a muitas áreas de riqueza. Quanto mais riqueza a coroa tem, mais ela se fortalece. Imagina a quantidade de ouro e prata que vai sair de Incas, Maias e Astecas, como vocês viram com o Serlon, sacou? O outro detalhe é os tribunais de inquisição. Aquelas religiões que não eram cristãs, como, por exemplo, dos muçulmanos e como, por exemplo, dos judeus, vão ser desapropriadas, tomadas pelo Império Espanhol, confiscadas as riquezas e fortalece cada vez mais a Espanha enquanto monarquia. Pode crer? Então, dois países se formam ao entorno de uma guerra. Guerra de reconquista. Guerra de cristãos contra muçulmanos. Beleza? E aí vamos para a Inglaterra. De novo, não há necessidade de você saber etapa por etapa dos processos de emancipação dos países. Você tem que saber o que é aliança rei-burguesia, aliança rei-nobreza, e como que a guerra cria a identidade nacional. Beleza? Vamos à Inglaterra.
No século XIII, o João Sem Terra assume o poder depois que o irmão dele, o Ricardo Coração de Leão, morreu na cruzada. Olha só, um rei vai para a cruzada e toma uma flechada na garganta e morre, sacou? E aí o João Sem Terra, ele assume, né? E ele assume e é obrigado a assinar um documento, a Magna Carta, ou a Carta Magna, de 1215 na Inglaterra. E por que ele vai ganhar esse título de João Sem Terra? Porque quando ele assina a Carta Magna, ele abre mão daquilo que era a principal fonte de poder, as terras e o monopólio da autoridade política. Foram impostos por parte da nobreza e por parte do clero que formavam um conselho. O grande conselho daria origem ao parlamento. Então, nessa Magna Carta, o que os caras estão falando? Ó, limita a ação do rei, que não poderia criar leis e nem poderia criar impostos sem a aprovação do conselho. Então, juntam os nobres, juntam os membros do clero e falam o seguinte: João, a gente aceita que você seja o rei da Inglaterra, já que o Ricardo, né, o Richard, morre. O John assume. Então, para você assumir, João, você vai ter que assinar um documento se comprometendo a aceitar o parlamento. Sim, assinando, aceitando o conselho. Inicialmente se chama Grande Conselho, depois que passa a se chamar parlamento, beleza? Esse conselho vai ser formado pelos mais ricos, que são os nobres, e que são os membros do clero. E você vai ser o nosso rei. Só que você não pode criar uma lei ou alterar uma lei. Você não pode criar um imposto ou aumentar um imposto sem o grande conselho aprovar. Sacou? Então é a gênese da separação do poder executivo do poder legislativo. Porque para o poder executivo aprovar alguma coisa, ele precisa da aprovação do poder legislativo. Olha, desde quando, hein? Desde 1215 que os caras começam a testar esse modelo. A existência desse órgão, no entanto, não evitou posteriores momentos de concentração de poderes nas mãos do rei. Aí você fala assim, porque o João Sem Terra vai falar, não, se essa é a condição para vocês me aceitarem como rei, eu me submeto à Magna Carta. Eu juro que eu não vou criar leis, ou alterar leis, ou criar impostos, ou aumentar impostos sem pedir para vocês. Mas a gente sabe muito bem o que as pessoas fazem para poder assumir o poder. E depois que elas assumem o poder, a situação pode se mudar. No século XIV, a Inglaterra se envolve na Guerra dos 100 Anos, que nós já comentamos em aulas passadas, que não há necessidade de você saber detalhes da Guerra dos 100 Anos. Nós falamos da Guerra dos 100 Anos quando nós falamos na aula passada de franceses que disputavam com ingleses a região da Flandres, né? Lembra que os ingleses tinham feudos, tinham terras onde hoje é a Flandres, né? E a Flandres era um território continental, muito mais próximo da França, né? Então a França queria ter todo o domínio daquele território e deixar a Inglaterra com o território só daquelas ilhas, beleza? O que vai acontecendo? É uma guerra que, como eu te disse, ela vai durar mais de 100 anos. No final dessa guerra, eu falei para vocês, inclusive, da Joana d'Arc, né? Inicialmente, você tem amplas vitórias inglesas que ocupam boa parte do que hoje é Holanda, Bélgica, chegando lá dentro da França, sacou? A possibilidade daquele momento de França e Inglaterra virarem uma coisa só era muito grande. E vai ser justamente as diferenças étnicas, de língua, de costume, que diferem um povo do outro e guerra entre um e outro. O interesse econômico acaba por aumentar as diferenças que existem entre os povos, né? Aí você tem um período de estabilidade e o último período é o período onde a França vai às forras, né? Aparece a Joana d'Arc, a ideia de que ela é iluminada ou esclarecida pelo próprio Deus, e os franceses conseguem, de fato, obter a vitória, expulsando os ingleses da parte continental, aumentando o seu próprio território e, é claro, meu velho, declarando a sua independência e formando a sua monarquia. Então, com a Guerra de 100 Anos, ela vai devastar. A Guerra dos 100 Anos ela é importante porque ela devasta boa parte das nobrezas francesas e inglesas. E se as nobrezas estão enfraquecidas, é mais fácil para o rei concentrar os poderes e mandar nas terras de novo, sacou? Então, ó, a longevidade da guerra provocou a união da nobreza e favoreceu a centralização política ao entorno do rei, beleza? O rei é o supremo comandante dessa nobreza em campo de batalha. Ao final da Guerra dos 100 Anos, a Inglaterra estava vivendo uma crise econômica e sentia-se um declínio da nobreza, porque, como eu disse, a maioria dela morre nessas batalhas. E aí, o que acaba acontecendo? Morre de um lado, morre de outro, guerra nunca termina, né? Temos outra guerra que se inicia após a Guerra dos 100 Anos, que é a Guerra das Duas Rosas. Uma disputa para saber quem iria dominar o trono inglês, sacou? Uma Guerra das Duas Rosas, onde você tem a dinastia dos York, né, que é representado pela Rosa Branca, lutando contra a dinastia dos Lancaster, ou Lancaster, que representa a Rosa Vermelha.
foi uma guerra civil dentro da Inglaterra. Uma guerra civil de nobre contra nobre. Ou seja, se já tinham nobres morrendo na Guerra dos 100 Anos, matando franceses, agora tem nobres morrendo na Guerra das Duas Rosas, matando ingleses. Ingleses matando ingleses. E a guerra devasta a Inglaterra. Sacou? Uma guerra civil que devasta a Inglaterra, morre boa parte dos nobres que vão se posicionar ou de um lado ou do outro. E só vai terminar essa guerra em 1475, quando o Henrique Tudor destrona o Richard III, ou Ricardo III, da Casa dos York, e se proclama, e é reconhecido pelo parlamento, como Henrique VII. Pode crer, meu velho? Na verdade, a dinastia Tudor completa, né? Estava no Henrique VII à esquerda e o Henrique VIII à direita. O Henrique VIII vai ser o cara que vai consolidar efetivamente a parada, pode crer? O Henrique VIII vai ser aquele que vai criar o anglicanismo, né? Que vai consolidar o poder ao entorno dele quando ele faz o ato de supremacia, toma as terras da igreja. Então, mais uma guerra para poder ilustrar o quê? Citamos a Guerra dos 100 Anos, citamos a Guerra das Duas Rosas, observa que eu falei citamos. Não cai especificidades dessa guerra. Se for estudar só a Guerra dos 100 Anos, só a Guerra dos 100 Anos já gastar umas 3 aulas. Se for estudar esse conflito das Duas Rosas, é no mínimo uma aula inteira. Sacou? E, como eu estou te falando, as questões de Enem e de vestibulares hoje em dia não pedem especificidade sobre cada formação de cada monarquia, como o Serlon já falou e eu confirmo. Mas sim você vê a guerra como formação de identidade, como aquela que aglutina ao entorno do rei, seja a nobreza ou seja o povo. E que nessas guerras a nobreza tende a se fragmentar porque ela morre. Então o rei tende a acumular os poderes dela. Beleza? A França vai pelo mesmo caminho. Mas a gente começa a França na próxima aula, porque vai bater o sinal agora. Pode crer? Aí na aula que vem, a gente termina a França e já começa, senhores, o capítulo novo. Deixa eu ver aqui. Se você puder postar esses slides no blog, esses slides já estão no blog, João. Beleza? Esses slides já estão no blog. Eu postei ontem. Não só estão esses slides, como do próximo capítulo inteiro, né? Beleza? Dá uma olhadinha lá. Porque eu gosto de copiar. Show de bola, João. Pode olhar que já está lá. Beleza? Eu postei ontem à tarde. Beleza? Massa? No mais, terminamos nossa aula aqui. Paramos, então, em Formação da Monarquia Nacional Francesa. Na aula que vem, nós terminamos o exemplo francês e iniciaremos a consolidação das monarquias nacionais, absolutismos. Beleza? Beijo. Até mais. Tchau. Parando gravação.